E o juiz já está escalado. E o critério do julgamento já está estabelecido. É com justiça. E Apocalipse diz que naquele grande dia do juízo, lá estarão grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, homens e mulheres, jovens e velhos, religiosos e não religiosos, todos terão que comparecer. E naquele grande dia do juízo, alguns quesitos vão ser pauta do julgamento. Primeiro, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Você se lembra de todas elas? Só para fazer um checklist. Já falou mal dos outros alguma vez? Já xingou alguma vez? Já contou uma piada sem graça ou imoral, que não devia ter contado, mas contou a si mesmo? Já espalhou fake news alguma vez? Ah, pastor, não lembro dessas coisas mais não. Você não lembra, mas está tudo nos anais do tribunal de Deus. Os tempos estão sombrios, todos os sinais estão sendo dados. Acorde enquanto é tempo. Jesus está voltando. Volte para ele antes. O mundo nos engana, mas a verdade é uma só. Deste mundo nada se leva. Não se deixe mais ser enganado pelos emissários de Satanás. Nosso propósito aqui neste canal é te convidar, todos os dias, para essa reflexão. Por que parar agora? Se você veio até aqui, Reflexão do dia. desistir, apesar. Mateus 5, 37 a 40. Quem tem fé um dia. Seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disto é de procedência maligna. Ouvistes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Que opera Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas, se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E, ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a túnica, larga-lhe também a capa. Querem ver você morrer. Deus seja sempre louvado. Jesus se levantou do trono pra te defender. Enxugue o rosto e tenha fé. E mesmo em meio a qualquer vendaval, Deus se mantém de pé. O mal tentou até te exterminar. Jesus mandou um batalhão de anjos para te guardar. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17. Atos 17. E nós faremos a leitura a partir do verso 16 até o verso 34. Peço a gentileza de você manter depois sua Bíblia aberta, ou seu aplicativo aberto no texto bíblico, ao longo da nossa exposição. Atos 17, 16. Está escrito que enquanto Paulo os esperava em Atenas, se referindo a Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga, entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos e epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido.
Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo é a quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus. Se porventura, tateando, possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns escarneceram, e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. A esta altura Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Meus amados irmãos, é sabido de todos vocês que o apóstolo Paulo foi o grande desbravador do reino de Deus, o grande bandeirante da fé, o missionário que percorreu os rincões do Império Romano, plantando igrejas nas mais diversas províncias, como Galácia, Macedônia, Acaia e Ásia Menor. Agora ele está fazendo a sua segunda viagem missionária. Já tinha passado por Filipos, onde fora açoitado em praça pública. Já tinha passado por Tessalônica, capital da Macedônia, onde havia sido escorraçado. Acabara de fugir de Bereia, porque um motim se formara na cidade para matá-lo. Chega às pressas em Atenas, a capital intelectual do mundo, o maior centro universitário do planeta, a cidade aspergida pela luz do conhecimento, a terra dos grandes pensadores, dos grandes filósofos, a cidade de Péricles, de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, a cidade dos expoentes da filosofia que encheram biblioteca com a sua erudição. Diz o verso 16, que Paulo, estando nessa cidade, aguardando a chegada de seus companheiros de viagem, Silas e Timóteo, o seu espírito se revoltava por causa da idolatria dominante na cidade. A ideia aqui é que os ídolos dominavam a cidade, que a cidade estava debaixo do império dos ídolos, entregue e dominada pela idolatria. O que me deixa curioso é que nós estamos falando da cidade mais culta do mundo e ao mesmo tempo mergulhada na mais densa escuridão espiritual. Esse fato refuta o pensamento de Augusto Comte, o pai do positivismo, quando diz que o problema da humanidade é a ignorância. Se você der educação para o homem, estará resolvido todos os seus problemas. Isso não é fato. Na cidade mais culta do mundo, Paulo identifica a mais densa escuridão espiritual, maior cegueira espiritual.
E meus irmãos, isso não mudou. Talvez nos maiores centros acadêmicos do mundo, é onde encontraremos a maior resistência à verdade espiritual. Talvez se fôssemos hoje a Harvard, aqui a USP, encontraríamos também cegueira espiritual. Gente capaz de decifrar os mais intrincados aspectos da ciência, que tem uma larga visão do saber humano, mas que não enxerga um palmo na frente do nariz no que tange as coisas espirituais. Paulo está com o seu espírito irrequieto, com a sua alma angustiada, por causa da idolatria dominante nessa cidade. Mas ele não apenas está sentindo algo, ele faz algo em consequência disso. Confira comigo o versículo 17, quando diz assim: por isso, olha a causa, por causa disso, em virtude disso, em razão disso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Quando você vai para o livro de Atos dos Apóstolos e vai acompanhar as viagens de Paulo, sempre que ele chegava numa cidade e tinha nessa cidade uma sinagoga, ele primeiramente ia para esse local. E a pergunta é por quê? Quem frequentava a sinagoga? Primeiro, os judeus. Segundo, os gentios prosélitos, ou seja, os gentios convertidos ao judaísmo. E por que Paulo ia para esse local prioritariamente? Porque essas pessoas já acreditavam no Velho Testamento. Qual era o papel de Paulo então? Era chegar ali e dissertar e argumentar que o Messias prometido no Velho Testamento é Jesus de Nazaré. Desta maneira, a sinagoga era uma espécie de cabeça de ponte para o evangelismo. Mas Paulo não foi apenas à sinagoga. O verso 17 nos informa que também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Notem, não finais de semana, todos os dias. A agenda de Paulo era centrífuga e não centrípeta, era para fora e não para dentro. Agora, entendamos que a praça dos gregos não era como as nossas, com árvores frondosas, com jardins engrinaldados de flores. A praça dos gregos era a ágora, o local onde os pensadores, os filósofos expunham a sua cosmovisão, onde eles abriam o leque das suas ideias e filosofias, onde eles angariavam seus adeptos. E Paulo está lá, no meio dessas pessoas, pregando Jesus e a ressurreição. E quem está lá na praça, que vai contender com ele? Vejam vocês no verso de número 18, alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Quem eram essas pessoas? Primeiro vejamos os epicureus. O que eles pensavam? No que eles criam? O que eles defendiam? Os epicureus acreditavam que a vida se limita ao breve percurso do berço à sepultura. Eles não acreditavam em céu, eles não acreditavam em inferno, eles não acreditavam em juízo final, eles não acreditavam em prestação de contas. Eles entendiam que o sentido da vida era beber todas as taças dos prazeres. O lema deles era curtir a vida. A bandeira deles era comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. E Paulo vai discutir com essa gente e dizer o seguinte: não, vocês estão equivocados. Vai ter um dia de juízo, sim. Todos vão ter que comparecer perante Deus, sim. Grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, religiosos e ateus, todos terão que comparecer perante o tribunal de Deus. O julgamento já está definido, o juiz já está escalado e o critério de julgamento já está estabelecido, é com justiça. Paulo está refutando os filósofos de Atenas. Mas quem está mais lá? Os estoicos. Quem eram os estoicos?
No que eles acreditavam? O que eles pensavam? Bom, os estoicos eram panteístas, para eles tudo era Deus e Deus era tudo. Os estoicos eram fatalistas, ou seja, os estoicos pensavam assim: você está debaixo de um destino cego e implacável. Você não pode ter qualquer esperança de mudança. Você precisa suportar o destino que lhe foi imposto implacavelmente. Não há esperança. E Paulo está lá discutindo com essa gente, dizendo: não, vocês estão errados. Há possibilidade de mudança sim. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora requer e exige que todos os homens em todos os lugares se arrependam. É possível que o cativo seja liberto. É possível que o homem que está jogado na sarjeta, mergulhado nas drogas, seja livre. É possível que o homem que está entregue à bebedeira seja uma pessoa lúcida. É possível que aquele que vive uma vida desonesta seja íntegro. É possível que aquele que está mergulhado na imoralidade seja puro e santo. Deus dá a chance para o homem ser uma nova criatura. Mas notem vocês, que nessa conjuntura, versículo 18, houve quem perguntasse assim: o que quer dizer esse tagarela? O que significa isso? A palavra tagarela, na época de Paulo, era usada para os pássaros que ficavam nos esgotos comendo sementes. E essa palavra veio a significar na nossa língua, nosso vernáculo, pessoas que falam pelos cotovelos, pessoas que jogam conversa ao ar, pessoas que falam sem saber o que estão falando, pessoas que não têm ideias próprias e repetem ideias que não são delas. Estão chamando Paulo de tagarela. Sabe o que eles estão dizendo? Ô Paulo, você não tem pedigree, você não tem cabedal, você não é formada em nenhuma das nossas escolas e academias de Atenas, você não tem um nível intelectual para discutir conosco, você fica jogando palavras ao ar que nem você sabe o que está falando, você não passa de um tagarela. E por que eles chegam a essa conclusão? Outros dizem assim: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Entendamos isso. Quando Paulo esteve em Atenas, Plínio chegou a dizer que havia em Atenas nada menos do que 30.000 estátuas dedicadas aos deuses em Atenas. Suetônio disse que era mais fácil encontrar em Atenas um deus do que encontrar um homem. Isso levou Diógenes a satirizar com os atenienses, saindo à rua em pleno meio-dia, com a lanterna acesa, procurando atentamente alguma coisa. E quando alguém perguntou: o que você procura, Diógenes? Ele respondeu: eu procuro um homem, porque nessa terra só tem deuses. Paulo está falando ali para esses filósofos sobre Jesus e sobre a ressurreição. E na cabeça desses gregos, Paulo está acrescentando ao grande panteão de deuses gregos mais duas divindades que eles não conhecem. Uma divindade masculina, Jesus, e uma divindade feminina, ressurreição. O que é curioso é que na cidade mais culta do mundo, Jesus é uma coisa estranha. O pregador é um tagarela, e o verdadeiro Deus é desconhecido. Vejam vocês comigo, no versículo de número 19, que em virtude disso, pegaram Paulo, tomando consigo, levaram ao Areópago. O que é o Areópago? Não era apenas um maciço rochoso defronte do Partenon de Atenas, mas o Areópago era um tribunal. Nenhum pensador, nenhum filósofo podia chegar em Atenas e expor suas ideias sem passar pelo julgamento, pelo filtro, pelo pente fino desses juízes. Em outras palavras, eles levam Paulo para ser acariado, questionado, interrogado. Eles querem saber. E vejam vocês
No versículo 19, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas. Que doutrina? Versículo 18, ele falava de quê? De Jesus e da ressurreição. Meus amados, sabe o que é curioso? Quando o presidente americano, John Kennedy, foi assassinado em Dallas, lá no Texas, 6 horas depois o mundo inteiro sabia desse fato. Jesus, Filho de Deus, morreu há 2000 anos. E os intelectuais de Atenas e muitos intelectuais de hoje não sabem quem é Jesus. Não sabem quem é Jesus. Talvez os lugares menos alcançados são nas grandes universidades, o território do saber, a geografia mais banhada pela luz do conhecimento. E então levam Paulo para o Areópago. E a conversa está aí no versículo 20, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. É curioso que o Evangelho continua sendo coisa estranha para muita gente. Mas, amados, o verso 21, pastor Klaus, me envergonha muito, me choca muito. Confira o verso 21 comigo. Está escrito assim: pois todos os de Atenas, não alguns, não a maioria, quantos? Todos os de Atenas, e os estrangeiros residentes, talvez os membros das academias, que estudavam em Atenas, maior centro universitário do mundo. Todos os de Atenas, inclusive os que moravam lá para estudar, aos pés dos grandes mestres, de outra coisa não cuidavam senão dizer as últimas novidades. Meus irmãos, Paulo não tinha Bíblia impressa, Paulo não tinha folheto, Paulo não tinha rádio, Paulo não tinha televisão, Paulo não tinha zap. E por pouco tempo que ele passa nessa grande metrópole, nessa capital intelectual do mundo, o que ele prega se torna um assunto da cidade. Lá na universidade, lá nas escolas filosóficas, o assunto não é mais filosofia, é o que Paulo está falando, é o que Paulo está pregando, e todo mundo só comenta isso. O impacto deste homem nessa cidade. E então diz a Escritura, e eu preciso que você preste muita atenção no verso 22. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Preste atenção, duas coisas aqui. Primeiro, a habilidade retórica, a oratória de Paulo. Ele está diante de um seleto grupo de juízes. Se Paulo começasse o seu discurso, como ele terminou o seu discurso, chamando os gregos de ignorantes, talvez ele fosse escorraçado de Atenas, como foi escorraçado de Tessalônica e Bereia. Ele tem habilidade. O que é que ele faz? Ele começa o seu discurso elogiando os seus ouvintes, elogiando o seu auditório. Para quê? Para ganhar os ouvidos, para chamar a atenção, para que ele pudesse falar e eles pudessem entender o que ele estava falando. Isso é sabedoria. É sabedoria. Eu tinha um amigo muito próximo que gostava de fazer visita comigo e eu passava muito aperto com ele. Porque eu chegava numa casa, se ele visse uma imagem na parede, você está sabendo que esse negócio é do diabo? E eu tinha que sair quase corrido da casa. Falta de sabedoria. Você tem que ganhar os seus ouvintes. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto. Preste atenção aqui. Paulo não é um turista, Paulo é um missionário. Porque às vezes nós passamos e não observamos nada. Tiramos uma foto, fazemos um filmezinho, falamos, que beleza de prédio, que arquitetura, que templo bonito, que estilo magnífico, que arquiteto famoso. Passamos, olhamos
e não observamos nada. Paulo diz: porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei um altar no qual está escrito: ao Deus desconhecido. Por que esse altar chamou a atenção de Paulo? Se tinha mais de 30 mil altares em Atenas. Por que esse? O problema é que num panteão de mais de 30 mil deuses, os gregos haviam forjado os seus próprios deuses, conforme o verso 29, de ouro, de prata e de pedra. E eles tinham que fazer um santuário para esse Deus. E eles tinham que servir a esses deuses. E mais, eles tinham medo desses deuses. Muito medo. A falsa religião cria medo no coração das pessoas. E então, eles pensaram assim: e se nós esquecemos uma divindade, que tem muitas, tem mais de 30 mil, e se porventura uma delas foi esquecida, vai nos fuzilar com a sua ira. O que eles fizeram? Fizeram um altar genérico, sem rótulo, em branco, dizendo o seguinte: olha, se porventura nós esquecemos algum Deus, ao olhar para esse altar, ao Deus desconhecido, não vai nos punir. Paulo, passando e observando esses objetos do culto, encontrou esse altar e disse: pois aqui está o meu gancho para eu falar do Deus que esses atenienses não conhecem, do Deus verdadeiro. Disse: esse Deus que vocês adoram sem conhecer é precisamente o Deus que eu anuncio a vocês. A pergunta é: quem é esse Deus? Em primeiro lugar, veja o verso 24 comigo. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe. A primeira verdade que Paulo vai anunciar na capital intelectual do mundo é que Deus é Criador. Meus amados irmãos, é muito significativo que Paulo tenha feito essa afirmação em Atenas, a capital mais culta do mundo. Porque o que Paulo está fazendo aqui é refutando o pensamento grego, que acreditava que a matéria é eterna. Não, a matéria não é eterna, eterno só Deus o é. A matéria foi criada, a matéria foi chamada à existência pela palavra onipotente do Criador. O que Paulo está fazendo aqui é refutando também a ideia de que o mundo é fruto da geração espontânea. Não, o mundo não é fruto da geração espontânea, o mundo não pariu a si mesmo, o mundo não deu à luz a si mesmo, o mundo não passou a existir por iniciativa própria, o mundo foi criado e criado pelas mãos onipotentes do Criador. Terceiro, Paulo está refutando aqui a ideia de que o mundo surgiu por uma mega explosão cósmica casual. Paulo está botando o machado da verdade na raiz dessa teoria do Big Bang, dizendo: não, o caos não produz o cosmos, a desordem não produz a ordem. É mais fácil você e eu acreditarmos que se um rato corresse pelos teclados de um piano, arrancasse dali serenata ao luar, ou mais fácil acreditar que se eu jogasse 1 milhão de letras para o espaço, elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão casual produziu esse universo tão vasto, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Pense comigo. Por que nós estamos no planeta Terra? Já que esse planeta é tão pequeno diante do universo. Acertamos milhares de vezes na loteria? Ou tem um plano nisso? Por exemplo, se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Não foi um acaso que nos deixou aqui, foram as mãos do Criador. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houver a Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as nossas praias se encheriam de lixo e a vida seria impossível no planeta. Não foi o acaso, não foi uma explosão casual que deixou a Lua, o nosso satélite, em sua órbita. Foram as mãos do nosso glorioso Criador. Todas as coisas foram feitas por Ele.
Ele criou os céus e a terra. Paulo está refutando aqui em quarto lugar, meus irmãos, a ideia de que o mundo é fruto de uma evolução de milhões e milhões de anos. Em 1859, Charles Darwin publicava em Londres o seu livro A Origem das Espécies. De lá para cá, esse livro tornou-se tão conhecido, mas nesse livro, há pelo menos 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, mas não tem a evidência das provas. Criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu acreditamos pela fé não é que o mundo foi criado. O que você e eu acreditamos pela fé é que o mundo que foi criado, e a ciência mostra, foi criado por Deus. Agora veja o versículo 26, por gentileza. Paulo diz assim: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Irmãos amados, Paulo está dizendo isso em Atenas, a capital intelectual do mundo. Sabe por que é importante frisar isso aqui? Que tem muita gente do topo da sua pretensa sapiência, diz assim: bom, Gênesis 1, 2 e 3 não é um texto histórico, isso não é literal, isso é uma metáfora, isso é uma figura de linguagem. Adão e Eva não existiram, eles são um mito. Há teólogos chamados cristãos que defendem a bandeira do chamado evolucionismo teísta. Em outras palavras, Deus criou, mas pelo processo da evolução. E aí eu não posso considerar Gênesis 1, 2 e 3 como histórico e literal. Me permita dizer a você, rapaz, você moça que está nas nossas universidades, você não precisa abandonar o seu cérebro, você não precisa tirar a sua inteligência, você não precisa se sentir diminuído ao levantar-se diante de um professor ateu e afirmar: eu creio que Deus criou os céus e a terra, e que Adão e Eva existiram, e que toda a humanidade veio desse tronco comum. Paulo está fazendo essa declaração no maior centro universitário do mundo. Quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Segundo lugar, Ele é o Deus da providência. Olha o versículo 25 comigo, quando ele diz assim, na parte B: pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Olha o verso 28, pois nele vivemos e nos movemos e existimos. Esse Deus não é apenas o Criador transcendente, esse Deus é o cuidador imanente. Ele está aqui. Ele quem dá a vida, Ele quem dá a respiração. Nele vivemos, nele movemos, nele existimos. Se Ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Ele é o Deus que se importa com você, o Deus que conhece o seu nome, o Deus que enxuga as suas lágrimas, o Deus que cura a sua enfermidade, o Deus que alivia a sua dor, o Deus que consola o seu coração, o Deus que carrega você no colo, o Deus que escuta o seu clamor, o Deus que está presente na sua vida. Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus que está aqui nessa noite, Ele é o Deus da providência. Terceiro lugar, quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Volte os olhos comigo para o verso 24. Sendo Ele Senhor do céu e da terra. Ele é o Criador, Ele é o provedor, Ele é o Senhor. Para a cultura brasileira isso significa muito pouco na atual conjuntura. Mas lá no Império Romano, só uma pessoa podia ser chamada de Senhor: César Quírios. Aliás, o nome da igreja, Quírios, Senhor.
Algumas pessoas pensam que os cristãos foram martirizados no primeiro século porque Roma era intolerante. Roma não era intolerante. Intolerante eram os cristãos, e eu vou explicar. Roma tinha um panteão de deuses. Você podia adorar o Deus que você quisesse, não tinha problema nenhum. Desde que você primeiro se curvasse diante de César, para dizer César Kyrios, César é o Senhor. Os cristãos não faziam isso. Por isso eles foram jogados às fornalhas, às feras, crucificados, queimados vivos. Porque eles entendiam uma coisa: só Jesus é o Senhor. No nosso ordenamento jurídico, meus amados irmãos, nós temos autoridades constituídas, no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário, nós temos autoridades no campo militar, nós temos autoridades no campo civil, nós temos autoridades no campo eclesiástico. Nós devemos dar honra àqueles que têm honra, mas nós só chamamos Jesus de Senhor. Só Ele é o Senhor, só Ele é o Rei dos Reis, só Ele merece o nosso culto, só Ele dedicamos a nossa vida. E Ele não foi colocado como Senhor por qualquer decisão de quaisquer tribunais da terra. A Bíblia diz que o próprio Deus Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Quarto lugar, quem é o Deus que os atenienses não conheciam? Ele é o Deus Criador, Ele é o Deus Provedor, Ele é o Deus Senhor. Mas em quarto lugar, Ele é o Deus Salvador. Olha o versículo 18 comigo. Paulo pregava a Jesus e a ressurreição. Jesus é a figura central da Bíblia. Ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é o Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, aplicado no batente das portas, libertou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Ele é a coluna de nuvem, Ele é a coluna de fogo. Ele é o maná que caiu do céu, a água que brotou da rocha. Ele é o Cordeiro que foi morto. Ele é simbolizado pelo tabernáculo, pela arca da aliança e pelo templo. Ele é simbolizado pelas festas, Ele é simbolizado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele veio como realidade. Ele é o centro do Novo Testamento. Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é a porta das ovelhas, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele é a videira verdadeira. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Cordeiro de Deus que foi morto, mas que está vivo pelos séculos dos séculos. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ele é o caminho para Deus, Ele é a porta do céu. Ele é o único que pode reconciliar você com Deus. Ele é o Salvador. Ele é Criador. Ele é Provedor. Ele é Senhor. Ele é Salvador. Mas em quinto lugar, Ele é o Deus que não pode ser servido por mãos humanas. Preste atenção no que Paulo vai dizer no versículo 24, na parte final, quando ele diz assim: Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Olha o verso 29. Sendo por geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, à pedra, trabalhados pela arte e pela imaginação do homem. Sabe o que está acontecendo aqui? Paulo está desconstruindo a religião dos gregos. Paulo está jogando abaixo toda a estrutura religiosa grega. Paulo está dizendo que o verdadeiro Deus não pode ser contido num templo. Que o verdadeiro Deus não precisa ser servido. Aliás, é Ele quem a todos serve, é Ele quem a todos dá vida, é Ele quem a todos dá respiração. É nele que nós vivemos, nos movemos e existimos.
O que Paulo está dizendo é que o verdadeiro Deus não pode ser configurado numa imagem de pedra ou de prata ou de ouro, porque esse Deus, nem os céus dos céus pode contê-lo. Esse Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então Paulo está aqui desbancando a religião grega para mostrar quem é o Deus que eles não conheciam, o Deus verdadeiro. Sexto lugar, quem é o Deus que os atenienses não conheciam? É o Deus que dá a oportunidade e a chance ao homem de uma nova vida. Olha o versículo 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora notifica a todos os homens em todos os lugares que se arrependam. É possível mudar. A ideia dos estoicos que não é possível mudar é errada. Se fosse hoje, os estoicos abraçariam a teologia de Gabriela Cravo e Canela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. E Deus disse, não, você pode ser nova criatura. Você pode se arrepender. Você pode deixar o passado para trás e ter uma nova vida a partir de agora. Mas alguém talvez convidado para vir nesse culto, possa estar argumentando no seu coração, bom, o pastor está falando em arrependimento, mas ele não me conhece. Eu sou uma boa pessoa. Eu vou me arrepender de quê? Sou uma boa pessoa, sou um bom homem, uma boa mulher, um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, uma boa mãe, um bom filho, uma boa filha, um bom cidadão. Eu sou até membro da Kyrios Igreja. Me permita dizer isso. Você não deve se arrepender apenas daquilo que você fala, daquilo que você faz, daquilo que você pensa, daquilo que você deixa de fazer. Você precisa se arrepender de quem você é. Você não é pecador porque peca. Você peca porque você é pecador. Um pé de laranja não é laranjeira porque dá laranja. Ele dá laranja porque é laranjeira. Sabe o que significa isso? O que Davi vai dizer, em pecado me concebeu minha mãe. Não há nenhuma pessoa nesse auditório, por mais benemérita ou virtuosa que ela seja, que não precise passar pelo arrependimento. E sabe por que precisamos passar pela porta do arrependimento? Porque Deus já estabeleceu que todos terão que comparecer perante o seu juízo. E o juiz já está escalado. E o critério do julgamento já está estabelecido. É com justiça. E Apocalipse diz que naquele grande dia do juízo, lá estarão grandes e pequenos, ricos e pobres, doutores e analfabetos, homens e mulheres, jovens e velhos, religiosos e não religiosos, todos terão que comparecer. E naquele grande dia do juízo, alguns quesitos vão ser pauta do julgamento. Primeiro, a Bíblia diz que nós vamos dar conta no dia do juízo por todas as palavras frívolas que proferimos. Você se lembra de todas elas? Só para fazer um checklist. Já falou mal dos outros alguma vez? Já xingou alguma vez? Já contou uma piada sem graça ou imoral, que não devia ter contado, mas contou a si mesmo? Já espalhou fake news alguma vez? Ah, pastor, não lembro dessas coisas mais não. Você não lembra, mas está tudo nos anais do tribunal de Deus. Então, nesse quesito, todos culpados. Mas em segundo lugar, nós vamos também, no dia do juízo, prestar conta das nossas obras. Vão ser julgados segundo as nossas obras. O que você fez, seu pai não viu, sua mãe não viu, sua mulher não viu, seu marido não viu, seus filhos não viram, seu pastor não viu, sua igreja não viu, a sociedade não viu, Deus viu. Você apagou a luz e fechou a porta, Deus estava lá. Nesse quesito, todos
culpados. Mas a Bíblia diz que nós vamos ser julgados em terceiro lugar pelas nossas omissões. Se você sabe que deve fazer o bem e você não faz, nisso você está pecando. A Bíblia diz assim: maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para a cumprir. E diz mais a Bíblia: se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei inteira. Em outras palavras, você pode estar dentro da sua casa, não fazendo mal para ninguém, não falando mal de ninguém e cometendo um terrível pecado de omissão. Nesse quesito, todos culpados. Quarto lugar, a Bíblia diz que no dia do juízo, Deus vai julgar o segredo do coração dos homens, vai julgar os nossos pensamentos. Você sabia que nenhum tribunal da terra, por mais egrégio que ele seja, tem competência para julgar foro íntimo? Nenhum tem. Só o tribunal de Deus tem competência para julgar foro íntimo e julga foro íntimo. Quando o apóstolo Paulo estava trabalhando a questão de convencimento do pecado, lá em Romanos 7, ele vai entender o pecado por uma razão muito simples, por causa do 10º mandamento da lei. Você sabia que o 10º mandamento da lei é diferente dos outros 9 primeiros? E por que diferente? Porque os 9 primeiros mandamentos da lei são mandamentos objetivos, que qualquer pessoa consegue acompanhar, legislar e julgar. O 10º não, é subjetivo. Não terás outros deuses, não farás imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do Senhor para o santificar, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Qualquer tribunal da terra pode ver isso. O 10º mandamento: não cobiçarás. Isso é subjetivo, ninguém vê, exceto Deus. Você pode ter uma auréola de santidade na cabeça e um coração podre, só Deus enxerga. Diz os estudiosos que passam pela nossa cabeça em torno de 10 mil pensamentos por dia. Tem hora que passa um pouco mais, né? Eu pergunto a você: quantos desses pensamentos você teria vergonha de contar para o amigo mais íntimo? Bom, talvez você esteja argumentando assim: eu não estou gostando do rumo dessa conversa agora. Você não me conhece. Então eu quero fazer um elogio, assim, quase que exagerado a você. Vou rasgar seda agora. Imagine que você seja a pessoa mais virtuosa deste auditório. Imagine um pouco mais que você seja a pessoa mais virtuosa da cidade de São Paulo. Imagine que você seja a pessoa mais virtuosa do estado de São Paulo. A pessoa mais virtuosa do sudeste brasileiro. Para encurtar a conversa, você é a pessoa mais virtuosa do Brasil. Imagine que durante um dia inteiro, 24 horas, você não peque nenhuma vez por palavras, você não peque nenhuma vez por obras, você não peque nenhuma vez por omissão, e dos 10 mil pensamentos por dia, imagine que você tenha 9.997 pensamentos bons, só 3 pecaminosos. Você seria quase um anjo ambulante. Mas se você tiver 3 pecados por dia, no final de um mês, quantos pecados você terá? 90. Quem fez comum agora? 90 vezes 12 meses, dá quanto? 90 vezes 12. Quem é bom de comum aí? 1080. Vou arredondar para 1000. Se eu tivesse só 3 pecados por dia, hoje eu estaria com 65 mil pecados. Agora pense comigo um réu, no dia do julgamento, o promotor e o advogado de acusação, provar pelos autos do processo, que aquele réu cometeu 65 mil violações da lei. Qual a condição desse réu? Culpado e condenado. Ah, pastor, mas os tribunais da terra dão-se um jeitinho. Suborna juiz, compra testemunha, torce a lei. Culpado sai inocente, inocente sai culpado. Mas eu pergunto a você: quem pode subornar o reto juiz? Jesus de Nazaré.
Preciso dizer algo muito grave para você agora. Você não precisa ter 65 mil pecados para não entrar no céu, não. Se você tiver um único pecado, você não pode entrar no céu. Sabia disso? Se entrar um pecado no céu, o céu deixa de ser céu. Vou dizer algo mais chocante. Você sabia que só gente perfeita entra no céu? Se entrar em perfeição no céu, o céu não é mais céu. Talvez você esteja argumentando no seu coração: ah, pastor, se for desse jeito aí, então nós estamos todo mundo frito. Parabéns, é isso mesmo. É impossível você e eu sermos salvos pelas nossas obras, pelos nossos méritos, pelos nossos predicados morais, pela nossa religiosidade. Impossível. Impossível. Mas eu tenho uma boa notícia para lhes dar. O que você e eu não conseguimos fazer, Jesus fez por nós. A Bíblia nos informa que Deus enviou o seu Filho como nosso fiador, substituto. Aquele cálice que levou Jesus à angústia de morte no Getsemane, não era o sofrimento físico, o abandono dos discípulos, as cusparadas, os açoites, os pregos. Não. Aquele cálice amargo era a santa ira de Deus que devia cair sobre a sua cabeça, sobre a minha cabeça. E Jesus tomou sozinho, gota a gota. A Bíblia diz que quando Jesus está indo para a cruz, Deus lançou sobre ele a iniquidade de todos nós. A Bíblia diz, lá em 1 de Pedro 2,24, que ele foi levando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados. A Bíblia diz que não havia beleza nele. O sol escondeu o rosto dele. O Pai o desamparou na cruz. Porque naquele momento, diz a Bíblia, ele foi feito pecado por nós, ele foi feito maldição por nós. A Bíblia diz que agradou ao Pai moê-lo naquela cruz. O Pai fuzilou o seu próprio filho, porque naquele momento ele estava levando o seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado, e para não punir a nós, Deus puniu o seu filho, para que nós pudéssemos ser perdoados, justificados e salvos. Quando ele morre na cruz, diz a Bíblia, ele pega o escrito de dívida que era contra nós, o anula, o rasga, e o encrava na cruz e dá um brado: está consumado, está pago, aquele que crê em mim não deve mais nada, está justificado. Sabe o que significa isso, irmãos? Você e eu que estamos em Cristo, não precisamos ter medo do juízo final. Porque a Bíblia diz que aquele que crê no Senhor Jesus não entra mais em juízo condenatório, já passou da morte para a vida. Naquele dia nós não receberemos punição, naquele dia ouviremos a voz desse reto juiz dizendo: vinde benditos de meu Pai, entrem na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Quando Paulo termina esse discurso em Atenas, o auditório dele se divide em 3 grupos. Verso 32 diz que quando ouviram falar de ressurreição, uns escarneceram. E por que escarneceram? Porque os gregos não acreditavam em ressurreição. Por que os gregos não acreditavam em ressurreição? Porque os gregos acreditavam no dualismo filosófico. E o que significa o dualismo filosófico? Para os gregos, a matéria que você pega, apalpa, era essencialmente má, e o espírito invisível, imaterial, era essencialmente bom. Para os gregos, quando uma pessoa morria, a alma, que é imaterial, era liberta da prisão do corpo, que é material. Então, para os gregos,
A ressurreição era um anticlímax, porque para a cabeça deles, falar em ressurreição, era pegar aquela alma que fora liberta na morte e trazê-la de volta para a prisão do corpo. Os gregos estavam errados. O corpo não é mau não, foi criado por Deus, é remido pelo sangue do Cordeiro e é a habitação do Espírito Santo de Deus. Quando a teologia está ruim, a ética está torta. Por isso eles escarneceram de Paulo. O segundo grupo disse assim: ô Paulo, quanto a este assunto, ouviremos você noutra ocasião. E tem muita gente fazendo isso hoje. Eu conheço algumas pessoas, os pastores aqui presentes, certamente conhecem tantos também. Você vai falar de Jesus para a pessoa e fala: pastor, eu tenho muita coisa para resolver na minha vida. Eu não vou para a igreja agora porque eu não quero ser crente meia boca com aqueles crentes lá da igreja. Tem muitos crentes na igreja, pastor, que vive vida torta e está lá na igreja. Então eu sou uma pessoa seguinte, que eu gosto da coisa certa. Então eu estou com uma vida errada, na hora que eu acertar a minha vida, aí eu vou para a igreja. Aí eu vou ser crente de verdade, batuta. Conhece gente assim? Alguns equívocos aqui. Primeiro, não pense você é que se arrepende na hora que você quiser, na hora que você desejar, dentro do conforto da sua agenda, não. Sabe por quê? A Bíblia diz assim, que o arrependimento é Deus quem dá. Se Deus não deu arrependimento para a vida, você nunca se arrepende. E se você endureceu o seu coração agora, Deus pode fazer com você o que fez com o faraó. Ah, você quer ficar com o coração duro, né? Então fica com o coração duro, pronto. Vai virar uma pedra, vai virar uma estátua de sal. Ou fazer como fez com Esaú, que chorando não conseguiu. É por isso que a Bíblia diz: se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia da oportunidade. O segundo equívoco é você pensar que você que está no controle do amanhã. Você não está no controle do amanhã, eu não estou no controle do amanhã, eu nem sei se estarei vivo amanhã, portanto hoje é o dia, hoje é o dia. Pastor Klaus, lá em Vitória, estavam nos preparando para o retiro espiritual, no período de carnaval, e eu fui convidar um rapaz, filho de uma pessoa da igreja, que vive uma vida muito torta nas drogas, na bebida, e disse: fulano, vamos conosco para o retiro? Deus pode mudar a sua história, mudar a sua vida. Esse rapaz me respondeu assim, estava com um boné na cabeça, ele virou o boné assim e disse: pastor, não quero saber de Deus, eu quero é curtir todas nesse carnaval. Fomos embora para o retiro sexta-feira. No sábado de manhã, chegou um mensageiro às pressas, para comunicar ao pai dele que estava no retiro. Naquela noite de sexta-feira, bêbado, foi descer de um ônibus, escorregou no degrau, caiu, e o ônibus que vinha por trás esmagou a sua cabeça. Não teve mais chance. Se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Hoje é o dia de Deus na sua vida. Não deixe para amanhã, pode ser tarde demais. Mas o verso 34 nos informa que teve um terceiro grupo. Outros, muitos ou alguns se agregaram a Paulo e creram. Dentre eles estava o homem que tomava conta do Areópago, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris e outros mais. E eu quero crer que nesta noite, algumas pessoas aqui vão crer no Senhor Jesus. Que o Espírito Santo vai tirar o tampão dos seus ouvidos, vai tirar a venda dos seus olhos, vai tirar o seu coração de pedra e dar para você um coração de carne, e você hoje vai nascer de novo, e você hoje vai fazer parte da família de Deus, e você hoje vai ser membro do povo de Cristo Jesus, e você vai ser cidadão do céu, e você vai ter o Espírito Santo selando a sua vida, e você vai ter o seu nome escrito no livro da vida, e você vai desfrutar dessa nova vida em Cristo Jesus. Essa decisão é sua, intransferivelmente sua. Seu pai, sua mãe, sua mulher, seu marido, seus filhos não podem tomar essa decisão por você, é só você e Deus. Eu vou pedir para você, por um momento, por favor, curvar sua cabeça, fechar os seus olhos. Você não veio aqui por um acaso, Deus trouxe você aqui.
Talvez essa seja a noite mais importante da sua vida, a noite da decisão, a noite da entrega. Você e Deus sabem que você precisa tomar essa decisão. Não escarneça dessa mensagem, porque não há salvação fora de Jesus. Não tente adiar essa decisão, porque pode ser tarde demais. Hoje Jesus está falando ao seu coração. Meus amigos e irmãos, as coisas mundanas, às vezes, nos faz sentir que estamos vivendo um mundo de felicidades. Não nos deixam enxergar a realidade e ainda nos mantém na escuridão. É preciso que alguém nos chame a atenção dessas coisas, que nos faça acordar para a verdadeira vida, vida essa, com Jesus. O momento de despertar é agora. Pare agora e pense nisso.